Olá, mamães! Olá, titias e todo mundo que está presente aqui com a gente hoje na nossa 10ª live sobre a live de hoje, né, sobre a introdução alimentar. 10ª live no total, né, desse projeto nosso aí, que é o projeto por uma maternidade mais leve, que começou no final de junho e que hoje já tem a sua 10ª edição. O projeto acontece todo sábado às 4 da tarde aqui no Instagram, aqui no meu perfil. Então vamos esperar o pessoal entrar e enquanto isso eu vou explicar um pouquinho como é que funciona e como é que aconteceu esse projeto. Esse projeto começou com uma inquietude minha de ter um desafio na quarentena, de fazer algo diferente, né? E como eu tinha medo das câmeras, vergonha mesmo jornalista, eu resolvi encarar essas lives aí que começaram a acontecer mais normalmente, né, por causa da pandemia. Então, a ideia é sempre convidar um profissional para discutir algum assunto da maternidade e ajudar a tirar essas dúvidas e ter essa troca entre as mães, né, os cuidadores desses bebês aí e das crianças também, né? A última live a gente conversou sobre o processo, a penúltima live a gente conversou sobre o processo de alfabetização e a última a gente conversou sobre a Ayurveda obstétrica. Então a gente tem tratado de vários assuntos da maternidade para ajudar essas mamães aí a desmistificar também algumas coisas que acontecem. Conversamos sobre amamentação, sono, sobre higiene na primeira infância. Teve assunto bastante bacana e agora também continua até dezembro. Já temos programado e aos poucos eu vou soltando a programação no Stories aí para todo mundo acompanhar e marcar aí as pessoas, compartilhar as nossas lives que também ficam gravadas no feed todas, para essas mães que ainda não conhecem esse projeto e fazer essa divulgação. Para quem não conhece a ferramenta da live, então, do Instagram, já convido a todos para botar ali, clicar no aviãozinho de papel para encaminhar essa live para mais pessoas e também no coração ali para curtir essa live para ela chegar também a mais pessoas. Só enquanto isso só vou colocar aqui fixar o assunto de hoje e já chamo a nossa convidada, que é a Cíntia Koch, nutricionista, para a gente conversar sobre então a live de hoje. Convido todos a participarem, mandar suas perguntas, comentarem, que a gente vai estar bem ligado aqui lendo o que todo mundo está escrevendo. Vamos chamar a Cíntia então. Celular carregado, porque a live consome bastante energia da bateria também. Olá! Oi, Boa tarde, Cíntia. Tudo bom? tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo ótimo. Se quiser ir arrumando aí, a gente tem esse tempo, não te preocupa. Tá. Primeiro Como é que tá o agradecer, som a aí? gente ainda não. Tá ótimo, tô te escutando. Pessoal, tá todo mundo ouvindo bem, enxergando aí? Dá um ok aí para nós, para a gente ter certeza que vai começar bem, sem nenhum problema técnico. Prazer, primeiramente, né, Cíntia? Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a internet tem nos ajudado nessa quarentena, né? A gente não necessariamente precisa se conhecer, mas a gente já está tendo essa Sim. conexão. Depois a gente marca, né? Vamos ter que se conhecer. Pois é, Isso pra acontece também nas lives. pensar que sempre tem um lado bom tudo, né? Então, eu acho que nesse momento, essa questão até da internet, tudo tá aproximando e trazendo bastante conteúdo para muita gente, né? Então, isso está sendo um ponto bem positivo, eu tô achando. Com certeza, fica à vontade para conversar com a gente hoje. Para todo mundo que já nos tem nos seguido aí, a gente segue mais ou menos um guia aqui, que são as perguntas que a gente faz, para não se perder muito. E eu, como jornalista, acabo tendo também para ter uma carta na manga, né? E agradecer a audiência de todos, convidar mais pessoas aí, coraçãozinho e aviãozinho aqui embaixo, para deixar a Cíntia bem feliz com essa audiência aí. Dá oi para todo mundo aqui, dá oi para a Daiane, para o André que entrou agora. Se conhecer também alguém, pode ir dando Eu um vi oi a aí. Já vou olhando Vivian, aqui. a Vivian fez o Ó, viu? acompanhamento desde a gestação. Começou há pouco Ai, que também a legal. introdução alimentar da bebezinha dela. Vi a Cris, eu acho Ótimo. também, uma que consulta comigo ali no centro clínico. Tem acho que duas Coisa guriazinhas boa também. ali. Opa, Quem mais? tem uma coisinha aqui errada. Viviane, Thaís, Daiane. A tia Vivi, é, Ó, viu? A família dando a minha mãe. coisa boa, é isso aí. Incentivo na família também.
Então a gente vai conversando devagarinho, Cíntia, contar um pouquinho da tua história. Tu é nutricionista já há 7 anos, né? E mãe de uma menina que também é Alice, que nem a minha. Isso, pois O é. mundo Tá. das Alices. Ah. Conta um pouquinho da tua trajetória para o pessoal que não te conhece conhecer um pouquinho mais. Tá, então, quem não me conhece, eu sou a Cíntia, eu sou nutricionista há 8 anos, não é 7. Sim. Eu trabalho na área clínica, né? Eu fiz a minha primeira pós em nutrição clínica e agora, em agosto, finalzinho agora, eu fechei a minha segunda pós, que foi em materno-infantil. Então, já tô com os assuntos bem fresquinhos, né? Depois que eu tive a minha guriazinha, eu me interessei mais ainda sobre esse mundo da maternidade, né? Claro, porque uma coisa é teoria, a outra é a prática. Então, De eu acho precisar, né? que De saber para onde socorrer, né? exatamente, mesmo tendo todo o conhecimento, na prática a gente passa trabalho, né? Então, eu É acho verdade, não é que tão fácil. e eu acho que foi muito válido também, né? Até para ter mais conhecimento e sabendo as experiências que a gente passa para ter essa troca com meus pacientes também. Então, está sendo muito legal, assim. E agora em Uma troca setembro, mais real, digamos assim, mais né? Não de real, livros, de experiências, tudo, né? com certeza, isso vale, está sendo muito, muito valioso, assim, né? Uma troca bem real mesmo. E agora em setembro eu pretendo começar o curso de consultoria em amamentação também. Então, estou me aprofundando bem Ótimo. aí Já nesse meio. completa, né? Um Aham. mix aí. E aí eu Ó, a Bruna dizendo trabalho. que é. Pode falar. Não, eu trabalho na nutrição clínica e eu atendo desde gestantes a idosos, né? Então eu pego tudo, assim, todas as fases. Todas as gerações. Uhum. Ó, a Bruna comentou aqui que tu e ela brincavam juntas quando eram pequenas, quando eram crianças. Ah, eu não vi aqui, não Isso. apareceu para mim. A Bruna Bruna. Ayurveda Doula já tá ali em Ah, cima. sim, é verdade. E para quem não me conhece, vou também me apresentar rapidinho. Meu nome é Raquel. Tenho duas meninas, a Martina de 6 anos e a Alice de 2 anos e meio. Sou mãe, né? Sou jornalista, radialista e publicitária também. E com esse projeto novo, então, aí para mexer com os sábados à tarde aí, trazer informação e acesso para quem precisa e para quem também quer compartilhar só um momento mais informal, aproveitar esses dias em casa, né, para render um pouco mais, não ficar só deitado no sofá vendo televisão. Aham. Ó, a Dani entrou aí também e mãe, melhor projeto, também entrou. Então, a ideia do projeto é sempre lives ao sábado, sempre no mesmo horário, às 4 da tarde. Então, depois eu já vou soltar o próximo aqui para a gente já ir se programando e divulgar esse projeto aí nos grupos de WhatsApp de mães, né? Porque hoje a internet nos ajuda também nisso. Então, a gente começa hoje falando sobre a introdução alimentar. Agradecer a Dani também pela troca, né? Porque foi a Dani que te indicou, né, Ah, Cíntia? pois é, Tens que falar com a tô Cíntia. sabendo. E eu sei que ela vai E fazer deixar. também depois, né? De yoga. Sim, vai dar uma live para nós de yoga para as crianças também. E deixar aberto também para quem está participando, ficar à vontade de se pensar em algum assunto para sugerir, ou também algum profissional que queira sugerir participar das lives, a gente está com a agenda aberta aí. Para a gente ir já aumentando aí esse leque e conversar sobre de tudo um pouquinho. Ó, a Vivian, Nutri Uhum, Cíntia, me acompanhou durante a gestação e agora na introdução alimentar da minha Laura. isso mesmo. Karine Machado entrou agora também. Então, vamos Karine começar bem também fez. pelo. Oi? Tô vendo todas conhecidas ali. A Karine Ah, fez coisa boa. a de Alan, gestante. É. sim. Vamos Então, começar, vamos então? tentar começar devagarinho, porque o tempo voa. Já são 4h07, tu vai ver. Primeira live, tá Uhum. estreando. Passa É, voando quando a gente vê. O papo tá legal. live eu não tinha feito Daqui a pouco ainda. já nos derruba. Mas as É, consultas online, a gente começa a conversar e, não sei, parece que passa realmente mais rápido, né? passa mais rápido, é Bah, é verdade. uma loucura. Então, Cíntia, como é que a gente sabe se o bebê está pronto, né, para começar? Porque não adianta a mãe querer forçar, já está na idade, é mais fácil para mim, eu já vou começar a voltar a trabalhar, então vamos dar uma coisa para ele comer. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, a recomendação é realmente esperar os 6 meses completos do bebê, tá? Por que os 6 meses, né? Tem uma explicação, não é simplesmente que a gente resolveu que vai começar pelos 6 meses. É porque os bebês, eles nascem com o aparelho digestivo bem imaturo, né? Tanto é que muitas das crianças têm aquelas terríveis cólicas ali no início, que é
sim. praticamente normal, não tem causa Não dá nenhuma, né? pena, né? As mães ficam pirando lá se é porque tá comendo isso, aquilo, e na verdade é imaturidade do aparelho digestivo. E ali pelo sexto mês é onde é uma margem de segurança, onde a maioria das crianças já estão realmente prontas para fazer toda a digestão dos alimentos. Então a recomendação é esperar esses 6 meses, e além disso também os sinais, os chamados sinais de prontidão, que são os sinais que a criança Hum, demonstra que está pronta para começar. Então, quais são eles, né? É quando a criança já pega objetos, brinquedos e leva na boca, né? Então, ela já mostra que tem aquele interesse, está entrando na fase oral, assim. Quando a criança se interessa pelo que os adultos estão comendo, então ela fica olhando, fica acompanhando, né? Às já vezes chama atenção, né? às vezes a criança até dá uns gritinhos, assim, né? Meio que querendo aquilo que o pai tá comendo e tal. Já é um sinal também. Quando a criança ela já consegue se sentar com o mínimo de apoio, né? Já tem uma boa sustentação, principalmente dessa região, assim, do pescoço, porque isso é bem importante para prevenir, para proteção contra os engasgos. Então, já tem que Ah, se sim. sentar, né, com o mínimo de apoio, tá? Na cadeirinha, assim, mais ou menos, que ela não fique caindo, tombando. E também que ela já tenha aquele instinto de protusão da língua diminuído. Esse instinto também é um instinto que a gente nasce como forma de proteção contra os engasgos. Então, quando vai algum objeto na boca, automaticamente a língua põe para fora, né? Então, a Uma criança reação, né? é aquela reação. Daí, às vezes, Não saber o cuspir também. exato, então isso aí começa a diminuir ali pelo sexto mês também. Então, a recomendação seria sempre esperar esses 6 meses completos para a maturidade do aparelho digestivo e todos esses sinais. Claro que cada criança meio que tem o seu tempo, né? Então, tem crianças ali com 6 meses ainda tem esse instinto muito forte da E protusão. até, de repente, a gente poderia citar até os prematuros, né, Cíntia? Ah, sim, e aí os prematuros também se usa a idade corrigida, né? Então, Sim. porque também vai ser quando ele vai estar mais pronto, mas é bem importante respeitar assim o tempo da criança, né? E ir avaliando esses quesitos assim, porque se é uma criança que não se senta ainda muito, daqui a pouco tu pode estar até aumentando o risco de algum engasgo, por exemplo, né? Sem motivo Sim, nenhum sim. de começar antes. Como fazer essa introdução alimentar de uma forma respeitosa? Além, né, isso que a gente estava conversando, de E, não forçar. Mas, de é, repente, a criança está na idade, mas não está afim, né? Como então, aí respeitar? E aos já poucos? começa por essa questão, né? De esperar realmente os 6 meses completos, porque não tem recomendação nenhuma, mesmo se a mãe vai começar a trabalhar antes, ou se é uma criança que não está tomando muito bem o leite, por exemplo, nada é motivo, nada justifica, cientificamente falando, começar antes. Então, de uma forma respeitosa, já seria esperar esses 6 meses. Outra coisa é tentar manter o ambiente bem acolhedor, bem tranquilo, tentar deixar a criança bem segura, né? Porque é uma nova etapa para a criança também. E não é porque virou 6 meses da noite pro dia que vai ser um reloginho que vai começar a comer, né? Não tem como. Então, às Sim, o vezes, próprio hábito de sentar na mesa, é né? O tudo. social com a família, ser uma É uma coisa coisa tranquila que não nova, cause né? É trauma. que nem querer que a criança se saia caminhando com 10 meses porque tem que ser. Não é É assim. verdade. Tem criança que caminha com 9, tem criança que caminha com 1 ano e 2 meses. E a alimentação é a mesma coisa. Então, alguns já vão sair comendo, como se nada tivesse acontecido, como se fosse natural Como se já. sempre fizesse Sempre isso. e outras crianças vão demorar bastante, vão recusar, não vão ter interesse, né? Então, a forma respeitosa a gente diz agir tranquilamente, sabendo que é um processo, que cada criança tem o seu E fazer tempo, isso de uma forma, como é que eu vou explicar? A criança não quis, tu dá sem uma, tu dá, forçar, né? Porque assim, às vezes as mães querem tanto que a criança coma, normal, né? A gente fica preocupada e tudo. O pediatra às vezes cobra também em relação ao peso da criança, ou que já tá com a idade que tinha que estar comendo. E aí a gente começa a botar distrações, muitas vezes dá um tablet, conta historinha, né? O clássico o aviãozinho com a colherinha para a criança abrir a sim, boca e sim. nem ver o que está comendo, na verdade.
E o que né? é a dica, assim, Cíntia? É dar uma insistida mais devagar ou desistir de uma hora Não, para na outra, assim? verdade, o que a gente diz é que tem que ter persistência, né? O papel dos pais ali na introdução alimentar é oferecer, dar a oportunidade da criança comer. Ela não De precisa. colocar ela na mesa, né? É, Fazê-la se a gente vai sentir falar um fazendo pouco parte disso, daquilo né? ali. Depois, mas é Sim. dar essa oportunidade para a criança comer e ela é que vai guiando. Inclusive, até isso da colher, né? Peguei aqui uma colherinha para mostrar que o movimento certo, na verdade, é a gente colocar a colher assim na frente da criança e a própria criança abocanhar, né? Então, ela é que vai até a colher. Deixar a colher É, parada, digamos e o que é assim, e a bem criança difícil, vir né? para Porque a gente trás. já vai direto É, botando já, na já boca. facilita. Então, assim, para ser bem respeitoso é fazer bem tranquilo e deixando a criança se E eu acho que interessar, conversando bastante, né? Explicando, porque a gente acha, né, que a criança que não nem entende, mas tem. ela tá processando todas aquelas informações ali, Claro, com né? certeza. Ó, agora é a hora do almoço, agora é a hora do jantar, né? Isso, e para a criança é tudo novo também, né? Então ela vai aos pouquinhos se aventurando, se interessando. Então Sim, as cores dos alimentos, né? E vai indo, né? Muita, como é que exato. é? É. Estímulo, né? Muito estímulo E a visual. criança ela aprende comendo, né? Assim como tudo, assim, é tudo muito lúdico para a criança. Então, contar as historinhas, mostrar os alimentos. Depois tem a fase das receitinhas que pode botar a criança para ajudar. Para participar É, junto, eles então gostam. todo o processo de aprendizagem da criança é brincando também, né? Eu só vou assim, te ler alguns comentários, algumas Tá? perguntas aqui antes que a gente perca e depois a gente volta para o nosso roteiro. A Daiane, ela quer saber quando é que é sugerido utilizar o método BLW e se existe o mês mais apropriado para iniciar. Tá, depois a gente vai falar ali dos tipos, né, das formas de oferecer os alimentos, mas já meio que Pode dar uma palhinha já, a gente já vai faz. respondendo para elas. Então o Sem problema. BLW na verdade, a criança que acaba nos guiando também, quanto à forma que vai ser oferecido, né? Porque é bem nítido, assim, que tem algumas crianças que só aceitam a alimentação se elas mesmas pegam, tocam, Uhum. né? Assim como tem crianças que não podem nem tocar no alimento, então elas Tem preferem criança que tem nojo, que né, de tem pegar. nojo, a textura, ou, por exemplo, algumas frutas eles gostam de pegar, outros eles não gostam nem de tocar, né? Porque são texturas diferentes e tudo. Então, o BLW é uma técnica bem legal e tudo, mas ele não se aplica a qualquer criança, né? É um perfil, tem que ver se a criança vai ter o interesse naquela técnica. E ela perguntou em relação Ao tempo, quantos meses é mais quantos apropriado? meses? Então, na verdade, é a mesma coisa, é ser a partir Receitinha. dos 6 meses. E o que é importante no BLW é conhecer a técnica para fazer os cortes. Antes de aplicar, né? Porque assim, dependendo do alimento, tem a forma certa de cortar e oferecer, né? Tem um bem simples, a Não gente sabia. saber, por exemplo, a banana, tu vai dar uma banana inteira. Mas, por Uhum. exemplo, a ameixa, que já é uma fruta mais dura, sei lá, tem uns cortezinhos certinhos para ir soltando. Então, é bem importante. E aí, começa com 6 meses, mas no corte certo. Isso que é fundamental, Vai porque se começar tu, certinho. se tu não der E no o corte. corte é para na hora da pega ficar mais Sim, fácil? porque a criança ali com 6 meses, ela não tem a habilidade ainda, né, com as mãos direitinho, não tem um movimento refinado. Então precisa ser um alimento que, num corte certo, que ela vai conseguir pegar, tipo, com a palma da mão, né, assim, e que vai sobrar um pedaço para ela também conseguir abocanhar e comer. Então, se for um E alimento até muito para não pequeno, frustrar a criança, né? fica Que daqui a pouco difícil, escorrega, tá muito escorrega, pequeno, não consegue. mas Aí acaba desistindo mas a também. técnica é isso aí mesmo, né? Faz uma lambança, vai comida para tudo que é lado e eles estão igual entrando em contato, conhecendo a textura, o sabor, até que momento ele se arrisca a comer, a provar. Mas não tem, assim, a idade é 6 meses no corte certo. E aí, depois que a criança já consegue fazer o movimento de pinça, que é mais refinado, que é com a pontinha dos dedos, aí já consegue oferecer o alimento em forma natural. Assim, por exemplo, uma ervilha já vai oferecer ervilha normal, né? Agora, enquanto é bem Sim. pequenininho e ainda não tem esse movimento, tu iria oferecer tipo um bolinho de ervilha, né? A ervilha numa maneira maior, Uma outra assim, mais forma, daí por isso entendi, teria que entendi. adaptar, né? E ela falou, Aproveitando que tu falou, eu acho que ela fala, pode perguntou falar. ali também em relação à época do ano, não foi? Eu não sei que não tá aparecendo a pergunta para mim.
Você não perguntou isso? Ah, sim, existe um mês mais Ah, apropriado para iniciar, mas eu acho que o mês da criança, né? Não o ah, dia tá. Não, é porque propriamente. também tem Não sei, eu nunca vi assim. pode ser, mas é que também tem essa dúvida que às vezes perguntam devido à estação do ano, sabe? Porque faz Hum, muita sujeira e tal, então daí a criança ficaria, tipo, seria mais fácil no verão, né? Porque ela fica peladinha ali, sim, sim. só de fraldinha, mas também nada impede de começar no inverno, só vai ter que dar uma geral Sim. ali depois. Aproveitar que a gente falou no assunto agora, eu nunca usei essa técnica com as minhas filhas, mas aí eu fico pensando, será, eu não sei a tua opinião como nutricionista e com as tuas pacientes, até que ponto isso é positivo ou negativo, usar esse método? E isso não atrapalharia futuramente, não sei, da criança querer pegar tudo com a mão Não, sem não, aquela não, não. Esse educação? é o Não, né? medo e Porque é principalmente curioso, né? das pessoas até mais antigas, assim, mais de idade, assim, elas olham e falam, ai que feio, comendo com a mão, Aqueles pais né? avós, né? Pais É, avós. tipo, né, é meio estranho a criança ali pegando com a mão, mas na verdade é aquilo que a gente estava falando, para a criança tudo é muito lúdico e tal, então ela quer pegar, ela quer tocar, ela quer conhecer. Conhecer as texturas, É, né? exatamente. Então ela está se aventurando naquele mundo novo. E ela vai pegar com a mão porque ela ainda não tem a habilidade de usar os talheres. É simplesmente por isso. É que nem a criança que engatinha, ela não vai deixar de caminhar porque ela começou engatinhando, né? Quando ela conseguir E aí ela não vai caminhar, depender tanto de alguém para dar alimentação, que também, pode ser sim. também que isso estimule Ah, ela a é comer, até porque o ela tá comendo contrário. sozinha, tá tocando. É, a gente vê Ah, as legal, não crianças tinha que pensado por esse lado. começam com o BLW, elas ali em um ano usam talheres perfeitamente, sabe? Então é bem Ah, que legal legal. até assim. Mas realmente surge muito essa dúvida aí de achar que a criança depois não vai se habituar aos talheres e não é pelo contrário. Sim, mas na verdade vai antecipar de repente uma característica ali de. É, vai Esqueci a palavra, refinando, né? né? Hum. Vai refinando. A Lilian Paz perguntou: bebê com quase 7 meses às vezes come apenas 2 colheradas de comida, mas está ganhando peso e tomando fórmula. A partir de quando se preocupar com isso? As 2 colheres. É, então, assim, não tem quantidade que o bebê tenha que comer, né? Claro que a primeira coisa é ver se é uma criança saudável. Não Mamãe sempre acha que é pouco, né? é, e sempre vai achar, né? Mas assim, não tem quantidade que o bebê tenha que comer, né? O que eu tava falando, principalmente é ver se é uma criança saudável, que está se desenvolvendo, não só em relação ao peso, porque tem crianças que geneticamente vão estar ali um pouco abaixo da curva, né? Daquela média, e não é porque ela não está na média que ela está errado. Né? Então, assim, tem Sim, que ver o sim. desenvolvimento da criança, uma criança ativa, que brinca, que se interessa, tá bem, tá saudável, tá tudo certo. O bebê ele segue sendo alimentado pelo leite, né? Tanto o leite materno quanto Sim, a sim. fórmula. Então, assim, a criança ela tá alimentada. E no 7º mês, imagina, é muito cedo. É. Recém tá começando, é o 2º mês, às vezes recém tá ficando pronto para realmente começar, né? E aí a gente já tá nessa dúvida aí de 2 colheradas, parece pouco. Não precisa se preocupar. Eu acho que foi a Lilian, né, que perguntou. Foi a Lilian. Não, É, e de repente já vai estar engatinhando, já vai comer mais, porque vai gastar mais energia, né? assim, ó, cada criança vai ter o seu tempo, então o importante é saber que o papel dos pais é oferecer para dar oportunidade e oferecer os alimentos saudáveis. Então a criança ela vai receber a oportunidade, e ali é que ela vai se aventurando e vendo a quantidade que ela vai comer. Tem bebês, como eu falei, que ali no 6º, 7º mês já está comendo um prato completo, né? Bastante quantidade, teoricamente. E tem bebês que nunca vão comer muita quantidade. Eu digo até pela minha filha, assim, ela tem uma marmitinha que é um potinho desse tamanho, assim. E E acaba que a gente quer comparar, né? Mas e não aí a compara. gente vê as coleguinhas na escolinha, as outras crianças que comem um prato de adulto, e nem a outra nem ela tá errada, que cada uma tem o seu tipo, Sim, né? E a cada gente um no seu lembrar ritmo. que a criança ela tem um estômago muito pequeno, então a quantidade de comida um pouquinho já é suficiente, fora que tem o leite, né, nisso tudo. Então, realmente eles comem, deveriam, teoricamente, sempre comer pouco. Algumas é que comem mais, mas E de não tá repente errado. esse bebê, ele toma bastante leite, né? E acaba não precisando completar tanto Completada. com a alimentação aí. Mas até a gente não fala muito disso, porque assim, no início a criança ela não sabe ela não tá comendo por fome, ela tá comendo por curiosidade, Uhum, né? Porque ela não sabe uhum. que a comida mata a fome. Então, a gente É bem até isso. orienta que o bebê esteja bem alimentado do leite,
para começar, para estar seguro, para se aventurar e experimentar. Porque se é um bebê que está com fome, porque às vezes falam isso, né? Ah, tira o leite, deixa com fome que come. E pelo contrário, a criança grita, ela está com fome, ela não quer nem saber, ela nem senta na cadeirinha, porque ela está Ainda com mais no início da fome. introdução alimentar, né? Os É, gostos, tudo diferente, com né? certeza. Então, assim, a gente segue dando leite na mesma quantidade, dando a oportunidade da criança comer, oferecendo os alimentos saudáveis. E lembrando que também a gente nasce com um poder de autorregulação energética. Então, na verdade, a criança sabe a quantidade que tem que comer. Com o tempo, a gente vai quebrando esse poder de autorregulação devido até isso, de fazer a criança comer, raspar todo o prato, oferecer mais, Uhum. né? E aí isso aí depois lá na fase adulta que gera muito dos distúrbios alimentares, inclusive, né? Que a pessoa já, ela não come até onde está satisfeita, ela come até tá explodindo, né? Porque acostumou, Porque né? A é referência que pequena, ela ela teve. só ia sair da mesa se comesse tudo. Então, desde lá da infância já começa muito distúrbio alimentar, inclusive por isso, né? Então, o papel é Uhum. oferecer e a criança vai comer a quantidade que ela quiser, assim. Que é uma forma de respeitar também, né? Como tu falou Também, lá no é. início, de não forçar, né? A gente Uhum. acha, né? Não, não pode ser, vai ficar com fome. Ó, a Thaís tem uma É, pergunta às aqui vezes a gente também. fica, né, tá vivendo do quê? De vento, porque não come nada, É, mas para eles um pouquinho que elas gasta têm. energia. Aham. Cíntia, a Thaís tem uma pergunta, tem uma dúvida. Meu filho tem quase 2 anos, ele não rejeita legumes em preparações, mas não come nada puro. O problema não parece ser o gosto, pois ele coloca na boca, e sim a textura. Como fazer? Tá, então assim, primeiro a gente teria que entender como que foi todo o processo de introdução alimentar dessa criança, né? Se teve. Diga, Thaís, diga, Porque assim, para a gente entender e poder ajudar. poder entender, porque às vezes assim, a introdução alimentar foi feita, por exemplo, com papinha liquidificada, né? Que a textura é sempre Aí igual. não vai reconhecer, Daí né? depois tu quer dar um brócolizinho inteiro, ele não aceita de jeito nenhum. Às vezes pode ter sido isso, né? Às Sim. vezes são fases, principalmente ali nos 2 anos, a gente acha que vai melhorando, né? E às vezes vem fase Os pior. 2 anos é uma beleza, assim, é pra gente desistir de tudo. Ah, exatamente. Né? Então, assim, é o que eu digo, né? A gente passa na amamentação, daí tu pensa, tá, agora deu, que é um sufoco lá, amamentar. Agora vem a introdução, a criança vai começar a comer, vai ser uma beleza. Aí não come nada, é um custo. Aí quando É, começa a comer, que tu diz, tá, agora ficou bom, vem a fase da seletividade, que de repente pode ser essa fase aí que tá o filho dela ali, em torno. 2 anos é o auge sim, da seletividade, né? Então, é. às vezes, um alimento que a criança comia, adorava, pegava com a mão, simplesmente da noite pro dia eles não querem mais, não tem o que tu faça para comer aquele alimento, né? Eu acho que uma das dicas, não sei se a Thaís já fez, a gente vê muito isso em imagens na internet, é formar carinhas, né? Fazer alguma Aí coisa com que atraia, disfarçando, né, aquilo ali. Não sei se teria mais alguma. são estratégias, né, que a gente pode bolar. Então, que eu digo Ó, assim, ela completou aqui, ah, ó. Vamos ler aqui, ó. Foi mal feita a introdução alimentar. O pediatra me orientou como antigamente. Ele comeu sopa amassada, uhum. depois fui deixando com cada vez mais pedaços até comer arroz, feijão, carne em pedacinhos. É, então a introdução dele não foi É, como tu falou, né? Papinha. sim, tipo, tudo bem, não vamos falar que foi mal feito, foi a forma que foi orientado ali, né? Sim, Mas que hoje em dia a gente já vê que é bem isso. Tem que ter um pouco mais de paciência no início, oferecer, porque daí a criança já vai se familiarizando com aquilo, que a tendência é ser mais fácil depois. Mas também tem as crianças que começam comendo tudo e depois vem a fase da seletividade e não come. Então, assim, a gente. as minhas aqui em casa. A minha também, há 2 anos e meio, ela está com pouquinhos Ó, ela alimentos botou, agora. a Thaís botou aqui que mesmo sabendo das orientações atuais, seguir as do Por pediatra em princípio. Isso é insegurança. normal, né? Super Normal. normal. Acho que é. Eu mesma já me peguei fazendo várias coisas assim que eu sei que não deveria, mas que na hora às vezes tu tá meio desesperada e tenta, né? Pra ver o que que dá. Vai pelo coração, né? Vai pelo Com coração. certeza. Mas assim, ela pode procurar ajuda realmente, né? Se tá. É o que eu digo, procurar sempre uma ajuda profissional, de qualidade, atualizada, e que a gente tem muitas Sim, estratégias. Então, eu atendo ali crianças mesmo, e a gente faz, como tu falou ali, de daqui a pouco uma forma lúdica, né? De fazer o pratinho em formato de bichinho, essas coisas assim, para já começar a chamar a atenção. E aí a gente vai sim. montando várias estratégias até conseguir passar esse É, período ela aí botou aqui, chato, ó. né? Acho estranho, pois quando cozinho ele prova as coisas cruas, mas não mastiga. O mesmo com as frutas. Mas ele, como assim, ele prova, mas não engole, eu acho.
Deve ser isso. Ele prova as coisas cruas, É, mas então não assim, ó, assim. essa Ele criança bota na boca e deve cuspir, deve né? cuspir. De repente ele já é uma criança que mostra um perfil de gostar dos alimentos mais crocantes, mais cruzinhos, assim. Então, por exemplo, uma cenoura daqui a pouco oferecer crua em forma de palitinho, que ele vai tentar pegar e morder, do que daqui a pouco uma cenoura cozida ou em forma Cenoura de cortadinha. purezinho, que daqui a pouco Perfeito. aquela textura ali mole ele não gosta. As crianças são assim, né? Às vezes gostam de coisa É, bem papinha e outras gostam de coisa bem crocante. Então, tem que bolar umas pode ser estratégias isso. aí. Ela botou que vai procurar ajuda profissional, sim. A Carol Alícia botou: Oi, gostaria que comentasse entre obesidade infantil e os eletrônicos com responsabilidade dos pais. Esse não é bem o foco da nossa live, né? Porque o tempo vai voar. Mas a gente pode, no finalzinho, sobrando tempo, Carol, peço até desculpas, comentar um pouquinho por cima e, de repente, até fazer uma live sobre isso depois, sim, porque o assunto de obesidade Pois infantil é é, bem interessante. seria outro tema ali, Outro né? Mas assunto, com né? certeza é bem interessante a gente falar também. Ó, a Bruna botou que acha uma ótima ideia convidar uma criança para ajudar no preparo, que funciona muito bem. A gente estava comentando sobre isso também, né? Ah, pois é, mas é claro que aí depende da Introduzir idade da eles. criança, né? Então, assim, mas a gente pode Sim. fazer atividades desde ali dos 6 meses. Então, por exemplo, a criança com 6 meses, a atividade é dar uma laranja para ela brincar, ela vai ficar pegando, manuseando, já é uma brincadeira para ela. Uma criança maior já pode ajudar a Mostrar a lavar diferença dos alimentos, né? as Perguntar que cores. cor é. A criança maior já pode ajudar a lavar, depois maiorzinha pode ajudar a picar, e assim tu vai indo, né? Mas a gente acha que não é uma brincadeira, mas só de dar a laranja pra criança tocar, que ela nunca viu, nunca tocou, já é uma Porque brincadeira. parece que é só adulto que pega, né? Então tu já deixa esse acesso para eles. A Érica Sanches mandou uma pergunta: com que idade a criança deveria conduzir a alimentação sozinha? Começou a introdução aos 6 meses, mais ou menos. Eu acho que, Com, claro, depende da criança. é, Mas com quantos meses, mais ou menos, ela já consegue comer sozinha? mas aí é que tá também de como que foi feita a introdução alimentar dessa criança, né? Se ela foi desde os 6 meses no BLW, ela mesma pegando, como eu disse, geralmente Rapidinho ela vai com um pegar. ano, às vezes a É. criança, tu bota o prato, a criança come sozinha. A minha filha com 2 anos, eu ainda tenho que dar comida para ela, né? Então, ela pega algumas coisas com garfinho, ela já vai pegando, mas cada criança tem o seu tempo e também depende do estímulo que a Isso é gente dá, né? pergunta de mãe preocupada e de mãe que está comparando com outras mães. A gente já Também passou por acho que isso, tem né? umas crianças que a gente olha e já. Respira, calma esse coração, que no final tudo Aham, vai dar certo. Não é aham. bem isso, né? Olha aqui, ó, o pessoal tá perguntando bastante. Nossas perguntas ficaram de lado aqui, Cíntia. E o Mas uso do sal? A Daiane perguntou. tá, isso também era um pouco ali dos temas, né? Dos alimentos que devem esperar, então já vou ir falando, assim, porque acho que a Vamos gente ir não. falando, tá Acho que não vai fluindo dar demais, o para pessoal seguir tá muito o ansioso. roteiro, mas as perguntas delas estão tudo dentro do que a gente já tinha imaginado. Sim, sim. Então, assim, acho que faz uns 3 meses que saiu um novo guia alimentar para a população brasileira e trocou algumas diretrizes ali, algumas orientações. Também não Então, sabia disso. é bem Vamos se recente, atualizar. tem que se atualizar, é bem recente. E o sal, na orientação antiga, no guia antigo, ele era recomendado a partir de 1 ano de idade. Nesse novo guia, ele já está liberado a partir de 6 meses já na introdução alimentar. Só que ele aparece Ó, como com moderação, né? Então, assim, qual que é o medo? Assim, eu tenho medo em cima disso, né? Porque o que é moderação para mim pode ser bem diferente do que é com moderação para ti, entendeu? Então, eu mesmo canso de atender no consultório. Uma das coisas clássicas, assim, é a quantidade de óleo que as pessoas usam, né? Que eu pergunto, vocês usam muito óleo? uhum. Não, a gente usa pouquinho, tal. Daí eu digo, tá, Qual é a medida? Me mas mostra. pouquinho Qual é a colher que tu quanto, usa de óleo? né? Mais ou menos quanto? Uns 3 litros de óleo. Eu digo, tá, mas são quantas pessoas na casa de vocês? Sou eu e meu marido. Eu digo, pô, mas para 2, 3 litros de óleo é muita coisa, né? 1 litro teria que durar meses. Então, às vezes, a pessoa realmente não tem conhecimento, não tem noção, e aí ela acha que tá usando com moderação e daqui a pouco tá botando muito sal na comida da criança, porque a gente tende já a usar muito sal, então já não tem noção, né? O brasileiro come muito mais sal do que o recomendado. E aí isso é bem perigoso, porque o sal ele pode gerar uma sobrecarga renal na criança, né? Porque os rins são todos muito, os órgãos são todos muito imaturos ali.
Então é bem Sim. perigoso. E fora que o sal, ele mascara o sabor do alimento. A gente tem o paladar já super viciado, né? Mas a criança, ela só Uhum. tomou leite durante esses 6 meses, então qualquer sabor para ela é sabor. Então, brócolis vai ter sabor de brócolis, de batata, batata, cenoura, cenoura. São sabores. E é a referência que ela vai gravar, né? É isso É, que e ela vai não tem passar pra. necessidade de agregar o sal, porque o sal ele só vai mascarar, acentuar e pode causar. Então, assim, eu não vejo necessidade de começar a partir do 6º mês. Eu acho até mais legal deixar sem e depois ir colocando um pouquinho. Ótimo. Mas eu acho que, assim, com essa nova recomendação também tira um pouco desse peso que as mães carregam, de, por exemplo, um dia foi almoçar na casa da avó, a criança vai poder comer a comidinha da casa da avó, não vai precisar ter feito uma comida sem Comida tal, separada só pra separado. ela. É. É, um dia que vão almoçar fora, vai comer a comida do restaurante ali, tá tudo certo também, né? Então a gente sabe que com moderação, ok, mas não dá para exagerar, né? E a Tem que gente vê dosar, né? nitidamente que a criança ela não começa a comer mais depois que bota sal, porque muitas vezes é isso que acontece, né? A criança não tá comendo. Aí começa a falar, mas também essa comida sem sal, sem gosto, né? Aí tá, a mãe vai lá, apavorada, bota sal pra criança e não muda nada. A criança segue não comendo ou comendo a mesma quantidade que comia, então não tem muito porquê, tá? Não foi sal que fez a Não diferença, vai né? salvar nada ali, né? É. Outra pergunta, vamos lá. Kerley Ávila, meu filho teve bastante dificuldade com a mastigação, porque eu introduzi os alimentos triturados, pastosos e fiquei por muito tempo fazendo isso. É, não é pergunta, é só um comentário aqui. Comentando A para dar outra. Carol agradeceu aqui, ótima live, parabéns. Obrigada a vocês, né, que estão fazendo essa audiência aqui. A Kerley voltou a falar, até há pouco tempo atrás ele recusava carnes e alimentos sólidos e que exigem, né, uma maior mastigação. Hoje já aceita bem. Até há pouco Um tempo isso que eu processo falei. também, né? É. É, tudo da educação alimentar. Ó, a Bruna botou, minha filha com 2 anos comia muito bem e sozinha. Agora com 6 está muito chatinha para comer e preciso dar na boca, senão não come. É a fase também, Bruna, da chegada do irmãozinho, entendeu? Aqui em casa já Ah, foi a mesma coisa. A fase de chamar atenção, isso e ali acontece. A na Laura fase aqui. que tá o filho dela, que com 6 anos ela falou, tem essa fase Isso. também, tem uma fase bem difícil, como eu falei, né? Vai passando uma, vem outra mais desafiadora. Então, daí vem a seletividade alimentar e depois ali na fase pré-escolar, início escolar, que é mais ou menos aí, ó, entre os 4 e 7, 8 anos, vem a fase da neofobia alimentar, né? Que é uma fobia, então eles têm um medo de provar os alimentos. Eles pegam pânico, Uhum. às vezes não pode tocar, não pode chegar perto, a criança tem Nada arcada, que é novidade, né? Difícil de ou porque provar, né? tocou ali um feijão, um arroz, só tocou, a criança já tem um ataque, né? E é realmente uma fobia, assim, não é bobagem, não é. A criança não tá muitas vezes fazendo só por chamar atenção, às vezes sim, né? Sim, tô brincando, né? Só para levar pro lado. Mas é um Quem é processo profissional também, aqui né? é tu que vai explicar para nós essas fobias aí. Então, a criança, ela, muitas vezes nessa idade, ela tá com essa fase aí da neofobia, que não quer experimentar, que não gosta, que não tem jeito. A criança tem arcadas, a criança às vezes se atira no chão, tem uns ataques ali, e que realmente não é fiasco, assim, sabe? Que a gente fala, tá fazendo fiasco. Realmente é da Sim, fase, sim. então é bem desafiador E essa também. fase dura quanto tempo, Cíntia? Em torno dos 4 Eu tô anos, né? passando por essa fase. Ai, meu Deus. Dali dos 4 até os 8, geralmente, mas também tudo depende, cada criança tem o seu jeito, seu tempo, né? Depois volta a provar, E então. também exatamente, então por isso tem que seguir oferecendo, que eu digo assim, seguir colocando no prato, na mesa, a família comendo, dando exemplo, que a tendência é depois eles voltarem a comer, voltarem a se aventurar. Agora, o que que acontece? A criança não gosta de feijão, daí daqui a pouco a mãe já nem tá mais fazendo feijão, né? A gente faz isso, eu faço isso É, também. já começa a Ah, não, já desistir, fez né, de lá algumas 3 dias coisas. feijão, feijão vai no prato, Já sai. enjoou, Não, tu já nem faz mais, né? E aí mesmo que a criança não vai provar, não vai entrar em não vai ver contato, não mais, vai né? ver, daí vai ser mais Pô, difícil voltar, tô sabe? saindo com uma esperança dessa live, hein? Porque a Martina anda nesse aí. Só come as mesmas coisas, não quer provar nada. É A da gente tenta fase. Aí tem fazer que seguir um agrado. oferecendo, chamar para as receitinhas também, né? Sim. Mas não. Ó, outra dúvida da Thaís, ó. Até que idade usar fórmula e quando iniciar com leite de vaca? Tá, também isso já é meio que uma outra questão ali, né? Mas o leite de vaca, no outro guia alimentar, ele era liberado a partir de 1 ano de idade. E nesse novo guia,
que foi lançado agora há pouco, Já saiu agora. ele já está liberado também a partir dos 6 meses de vida. Então, com moderação em preparações. E é a mesma questão do sal. Então, o que é moderação em preparações para mim ou para ti? Né? Então, eu também acho mais seguro esperar, oferecer mais ali a partir de 1 ano, que é onde realmente os órgãos já estão mais aptos, assim, porque Sim, também ainda mais com esses leites hoje que a gente já não sabe o que tá aí tomando, tem né? todo um outro universo, né? Que a gente poderia falar a respeito do leite, da proteína do leite. É. Enfim, nem vou me Eu aprofundar acho que muito é quando aí, a mãe se mas sente segura também, né? mas Tá assim, segura, a recomendação já pode, com moderação em já pode preparações, a adiantar. partir dos 6. Então, por exemplo, um purezinho ali também. Tinha um purê que tinha leite, ok, a criança pode comer. Mas daqui a pouco também ter cuidado para não estar em todas as refeições oferecendo leite, né? Aí iogurte, aí depois purê, aí depois sei lá, um bolinho É. de alguma coisa que tinha leite, porque Trocar o almoço pelo leite. porque o leite ele pode sobrecarregar também os órgãos ali da criança, ele diminui a absorção de vários nutrientes. E também o leite de vaca, na verdade, ele é feito para a espécie da vaca, né? Para o bezerro. Então, ele não Sim, é sim. nutricionalmente equilibrado para a espécie humana. Então, tem que ter cuidado, assim, no uso, né? E não sei o que era a Deixa eu outra ver se tem mais alguma coisa que ela tinha pergunta falado aqui. ali. Ah, quando iniciar o leite de vaca e até que idade usar a fórmula? Essas duas perguntas do Então, nosso a ouvinte. fórmula, a fórmula, na verdade, é recomendada ali nos 6 meses, né, para substituição do leite materno, quando ele não é, quando não é possível, assim, digamos. E depois, Sim. até 1 ano de idade, seria essa a recomendação, né? Agora, com esse novo guia, não sei se a partir de 6 meses, daqui a pouco, até poderia já trocar para o leite de vaca, mas aí já não vai ser com moderação, se for uma criança que toma bastante leite. Pois é. Vai ser a base da alimentação. Então, Ainda mais na quantidade, eu né? continuaria até ali sendo a base 1 ano e sempre com o leite em pó, né? E não aqueles composto lácteo, né? Então isso é bem Sim, sim. importante. O leite, sim, mas a fórmula, desde que seja a fórmula de leite, né? E não a fórmula de composto lácteo, no caso. São Sim. coisas diferentes. Vou ver mais uma pergunta aqui só da Tainá e depois vamos passar para o nosso guia, porque está fugindo um pouquinho. O meu Tá. bebê já come frutas, ele tem 5 meses. Comecei a introduzir porque nós comíamos e ele ficava olhando e tentando pegar o que comíamos. Decidi também, porque ele já tem 2 dentes. Já que ele come frutas, posso introduzir os legumes ou devo esperar os 6 meses? Então, na verdade, começou antes, né, do recomendado, então o ideal seria ter esperado ali até o 6º mês. Da mesma questão ali, não é pelo dente. Tem criança que só vai ter dente lá com 1 ano e 2 meses, 3 meses, e tem criança que com Uhum. 6 meses. O bebê dela ali com 5 já tem 2 dentinhos. Então, na verdade, nada impede também, isso é bom de falar, porque às vezes acham que a criança não come porque ainda não tá com os dentes, mas os dentes eles estão É. todos embaixo da gengiva, né? Então, consegue mastigar da mesma forma. Mas a recomendação realmente seria esperar os 6 meses. Aí, como ela começou com 5, até faz um certo sentido começar com as frutas, porque no 5 o aparelho digestivo ainda está mais imaturo e digamos que a digestão da fruta seria um pouco mais leve do que começar com uma carne, por exemplo, né? Sim, sim. Mas aí eu seguraria, não vejo necessidade de ir já tendo que evoluir também. O certo seria esperar os Até 6 meses. porque é indicado sempre dar aos poucos, né? Para eles saberem bem o gosto dos alimentos, né, Cíntia? Na verdade, Agora vamos voltar às nossas perguntas. Eu acho que tá. já deve ter alguma dessas aí. É, Vamos lá ver onde a gente parou. Porque a gente já são 20 para 5, viu? né, É assim que veja. funciona. Vamos lá. O que é preciso para começar a Ah, introdução tá. alimentar? Isso, a gente não falou disso. Na verdade, não tem nada que seja realmente necessário para começar, né? Tem um comércio enorme, então produto não falta para quem realmente quer investir nisso, mas vai do que a família quer, o que tem de recurso para investir. Eu gosto de indicar, até botei aqui para mostrar esses pratinhos que tem as divisórias, né? Ah, ótimo. Que depois eu ia falar, não sei se a gente vai conseguir falar tudo, né? Mas da composição, Vamos da lá. forma de compor o prato. E é interessante que tem as divisórias para conseguir separar cada grupo alimentar. Mas também nada impede que seja um pratinho da própria família ali,
colocando os grupos separadinhos, não tem necessidade, mas é um investimento baratinho, né? Uns pratinhos desses a gente consegue. Sim, vai usar por bastante É, tempo, vai né? usar e são realmente bem baratinhos. Outra coisa que é interessante são essas colherinhas assim mais maleáveis, assim de silicone. De silicone, É, né? Uhum. já não é recomendada aquela que é tortinha, né, que facilita para a criança pegar, mas aí a gente está ensinando errado, aí depois ela vai ter que aprender duas vezes, né, com a colher reta, então já começa certo. Aprender, desaprender e aprender de É, novo. então não. E uma coisa que é bem que tem a ver com isso é a questão da cadeirinha, né? Então chega nos 6 meses, Sim. as famílias sempre perguntam, qual cadeirinha, qual tipo? E tem vários tipos, né? Tem vários tamanhos, vários preços e tal. Então, não é necessário que a família compre uma cadeirinha. A criança ela pode se alimentar, por exemplo, sentadinha no chão, ela pode se alimentar no colo de um familiar, ela pode se alimentar no carrinho, se ela tiver carrinho. Mas se a família quiser investir nisso, aí vai escolher, né, dependendo do espaço que ela tem, se ela quer um cadeirão ou aquelas portáteis também que pode levar para vários lugares. Mas a recomendação só que eu dou é já deixar essa cadeirinha em contato com a criança ali perto do quinto mês, para a criança ir se familiarizando, conhecendo, brincando, tocando, né? Deixa perto, deixa ela sentadinha ali com alguns brinquedos, para ela se sentir segura nessa cadeirinha, Sim. porque isso é bem nítido também. Às vezes vai começar a introdução e no primeiro dia bota a criança na cadeirinha. E aí a criança senta ali, não gosta, estranha, chora. Já começa a E chorar, aí já não atrapalha come. todo o processo. Então, assim, se vai comprar a cadeirinha, já deixa a criança se familiarizando bem com ela antes de começar a introdução alimentar. Uma coisinha de cada vez, né? Uma Ótimo. novidade de cada vez. Sim, E sim. outra coisa que eu Claro. até peguei aqui para mostrar são as redinhas, né? Que daqui a pouco alguém vai perguntar, todo mundo gosta, que são essas chupetas assim que Ah, tem sim. a redinha. Sabe que eu comprei isso aí, nunca usei? Eu também, eu ganhei, eu não lembro. Mas é bem tentador, assim, de usar, né? Porque a gente bota a frutinha aqui dentro, dá para a criança consegue pegar bem e vai experimentando, e aos E pouquinhos vai ela chupando vai ali. soltando o alimento. Só que, na verdade, ela não é legal, não é recomendado, porque todo o alimento aqui dentro vai ficar com a mesma textura, com a mesma cor. Então, a introdução já começa daquela forma errada, né? Então, por exemplo, se a gente botar aqui um pedacinho de pera, de maçã, de melão, é tudo muito parecido. Nós mesmos que conhecemos o alimento, muitas vezes não vamos conseguir identificar. Então, para uma criança que ainda não conhece direito, ela vai achar que está comendo uma coisa e a outra. Então, não é recomendado, principalmente na introdução. Depois, daqui a pouco que a criança já está bem estabelecida, quiser dar, até pode, mas não faz Isso muito aí é bom sentido. para a questão da sujeira que a gente estava falando antes, né? Porque a fruta não Que vai fica sair ali, daí, não vai vai sair daí sair. direto para a boca. Mas não vale o investimento, assim digamos. Sim. Posso pular para a próxima já, Cintia? Eu tenho Acho certeza que alguma é isso, coisa de dessa tem. utensílio, não, mais a questão da É bem cadeirinha mesmo. básico, né? Os pais que quiserem comprar mais de outras cores, de outros Porque tamanhos, o aí comércio tem tem, depois. né? Mas não tem Sim. necessidade de comprar nada. Vamos começar a introdução alimentar e por qual grupo a mãe deve começar? Tá, então hoje em dia a gente já não faz mais aquele método que era antigamente de oferecer primeiro a fruta, né? Era a papa de fruta, a papa doce que chamava, depois a papa salgada. Hoje em dia pode começar por qualquer grupo alimentar, desde que respeite os 6 meses e os sinais de prontidão, né? Então é quando o bebê realmente já está pronto para começar. E aí eu digo assim, vai começar por onde a família quiser. Então, por exemplo, a gente vai começar pelo café da manhã, então vai oferecer uma fruta. E aí pode ser a fruta que quiser, que tiver em casa no dia. Pode ser banana, pode ser melão, mamão, pode ser qualquer fruta. Agora, por exemplo, a mãe trabalha e ela quer começar a introdução alimentar e vai estar na hora do almoço em casa. Então ela pode começar pela refeição do almoço. Então vai oferecer ali a abóbora, sei lá, o que tiver no dia para a criança. Então não tem um grupo específico para começar, né? Antes se começava pelas frutas, talvez, porque começavam ali pelo quarto mês. Começavam pela fruta também porque é mais docinho, então era mais fácil da criança aceitar, mas aí também é a mesma coisa, tu facilita no início e depois dificulta, porque a criança só come a frutinha que é doce, 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 aí vai comer lá a comida Depois. salgada, não quer. Então a recomendação é começar pela rotina da família, do horário que vai começar e intercalando tanto a comida doce quanto a comida salgada, né? Que E seria é a uma fruta e a pergunta. comida.
começando, independente de qual grupo, escolheu da fruta, vamos supor. Tá. Aí aquela semana eu só dou aquele grupo. Não, não. Não? Aí Posso, tu eu posso começou dar todas as refeições para todas criança? as refeições durante todo o dia. Isso, aí a cabeça É, aqui já estava já mudou, atrasada. mas ok. Antigamente também a gente tinha outras orientações e hoje em dia a gente já sabe que mudou. Não, e eu Então, tinha a teoria de que não era para misturar para criança, de repente, o para estômago não sentir conhecer, tanto. para não, não. Então, Não, para saber qual fruta poderia dar alergia ou qual que. não, a gente É não isso que eu tem tinha em mais mente. esse quesito assim. Começa pelo café da manhã, fruta, almoço completo, proteína, leguminosa, carboidrato e legumes, né? Depois à tarde já é o café da tarde que vai ser a fruta, a janta completa também, e assim vai. Não, antes até se fazia, né? Ótimo, né? Ah, Que liberdade. maravilhoso, né? Ainda mais para mãe que trabalha. Com certeza. E pensar que também a comida da criança é a mesma comida da família, então ela A mesma. não exige mais nada, né, de diferente. E aí tu vai começando conforme a rotina e o horário do dia que tu queira começar. E vai dando essa oportunidade da criança comer, nem sempre ela vai comer, né? Então daqui a pouco tu vai botar ali. Isso que eu ia perguntar também. Começou o primeiro dia, desce todas as refeições iguais à tua para criança. Alguma ela não quis comer, Tu pode ser vai pular normal, para a né? Não se próxima. frustre, porque Não, é normal. Aí tu dá um leitinho ali e pula para e próxima. pula para a próxima. E aí bota no pratinho, que eu digo assim, de início, serve o mínimo possível mesmo, porque a Claro. tendência é que vai tudo fora, né? Então a gente não tem noção nenhuma. Tu acha que tu, ai, botei um pouquinho, é um prato lá, praticamente cheio, né? Mas tu vai botar um pouquinho de cada grupo alimentar e ir oferecendo, né, para a criança ter essa oportunidade. Se ela quiser, ela vai comer. Se ela não quiser, ela vai só olhar e tocar e sei lá, né? Tentativa e erro, E né? aí lembrar que a criança ela vai estar alimentada pelo leite materno ou pela fórmula, então tá tudo bem, tá tudo certo. E aí tu deu a oportunidade e vai para a próxima refeição. Às vezes as mães perguntam isso. Tá, se não comeu o almoço, eu ofereço de novo o almoço de tarde, depois do leite? Não, tu vai pular Tudo no para uma horário. refeição. A próxima é a fruta da tarde, aí tu vai para a fruta. Comeu, não comeu, vai para janta, né? Então não precisa mais ficar repetindo a fruta, não tem nenhuma que tu vai dizer não pode, ou tem que começar por essa, vai ser o que a mãe, que a família Sim, escolher ali. ótimo. Bem mais Quais fácil. alimentos devem esperar, Cíntia? Então, a gente já falou, né, um pouco a respeito com esse novo guia da população brasileira, então mudou que era a questão do leite, que agora já é com moderação a partir de 6 meses e em preparações. O sal, que era a partir de 1 ano, agora já não é mais também, é com moderação a partir dos 6. E os outros, Onde é que a gente pode ter acesso a esse guia? pega na internet mesmo. É o Ou guia? Como é que se fala isso? no site do Ministério também. É Guia Alimentar para a População Brasileira. Aí Esse ano. 2020. Saiu agora. É. Tá, e daí dos outros que são recomendados esperar até 1 ano, seria as oleaginosas, que é o grupo das castanhas, nozes, amendoim, Amendoim. porque ele tem o maior risco de engasgo pela questão da textura ali, né? O amendoim durinho, pequeno e tal. E porque eles também têm um grande risco de contaminação de uma toxina, que é a aflotoxina, acho que é o nome, que é bem comum, presente nesses alimentos, assim, é um fungo bem comum. Então é perigoso para a criança ter essa contaminação. Aí o ideal seria esperar 1 ano. E o outro que é bem polêmico, que também entra, são os sucos, né? Que antigamente se dava muito suquinho para criança e hoje em dia a recomendação é esperar 1 ano de idade, porque o suco, ele, no preparo do suco a gente já perde, né, a questão da fibra. E aí Da fruta, né? primeiro que concentra muita fruta, né? Então às vezes para fazer um suco tu usa 3 laranjas e se fosse comer a criança não ia comer nenhuma laranja em si. Perde a fibra e com isso faz o açúcar da fruta, que é a frutose, entrar muito rápido na corrente sanguínea da criança, gerando um pico de glicemia muito alto. Então, isso aí aumenta o risco de diabetes depois no futuro. Então, às vezes a gente acha que é inocente tomar um suquinho, mas lá adiante, devido a esses picos de glicemia, pode causar um diabetes. Fora que também te dificulta depois na questão do consumo da água, né? Porque começa a oferecer suco, 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 aí a criança vicia naquele Não quero. saborzinho. Então, no lugar do suco, junto com as refeições, poderia dar água. Antes do Tem ano. sempre água, né? Até porque aquilo que a gente fala, a fruta vai servir para matar a fome.
E a água vai servir para matar a Para matar a sede. sede. E o suco ele não vai servir nem para matar a sede, nem para matar a fome. Então, não tem muito sentido. Aí, Tudo no lugar errado, a né? recomendação, então, atual seria essa. Até um ano de idade, praticamente é o suco e as oleaginosas que tem que segurar. Aí, depois tem a recomendação até os 2 anos de idade, né? Então, as de 2 anos seria o açúcar, o Os açúcar, doces. os doces, os chocolates, né? Os industrializados e ultraprocessados. Que mais? O mel e o café. Então, falando um pouquinho a respeito de cada um, né? O açúcar, porque a questão do risco de diabetes e tal, os industrializados, principalmente pela questão da quantidade de sal, mas tem a questão de aditivos, de corantes, dentro dos processados também tem muito açúcar, né? E aí a gente vê que o paladar da criança, o nosso paladar, ele começa a ser formado até da gestação até os 2 anos de idade. Então, os hábitos que a gente forma nessa fase, eles tendem a perdurar por toda a vida. Então, se desde pequenininho ali na infância começar a comer muito açúcar ou muito sal, é a tendência a ser um adulto que vai consumir muito depois também. E aí Sim. aumenta as questões das doenças, né? E nesse período ali, até os 2 anos de idade, a gente consegue ativar ou silenciar genes de doenças também. Então, isso é muito importante, é pouquíssimo falado, né? Mas Uhum. quanto mais a gente conseguir segurar esse consumo ali até os 2 anos, ele diminui muito, cai muito a chance de ter um colesterol, um diabetes, né, as doenças Sim, assim do coração. E eu vejo mesmo, né, como aumentou, né, os casos dessas doenças aumentou. e que todo mundo fala assim, ah, mas vocês comiam e não morreram, né? Ah, vocês foram criados assim. Sim, foi, que bom que ninguém morreu, né? Mas Deu sorte. ninguém veio essa vida para sobreviver também, né? A gente veio para viver bem e tudo mais. E ao mesmo tempo, Ninguém morre se não comer doce, né? ok, ninguém morreu, mas vê há quantos anos atrás, quantas crianças tinham com colesterol alto? Era bem raro. Era doença de Ah, sim. adulto. Hoje em dia, eu atendo no consultório criança com 3 anos com colesterol alto. Daí tu vê, pô, Meu 3 Deus. anos, o que, que a criança come, né? Ela come o que a família dá, o que tem uma questão genética também, obviamente, mas isso é muito importante falar e ressaltar, assim, que até os 2 anos a gente consegue ativar ou silenciar genes de doenças no futuro. Então, às vezes tu vai ouvir, ai, coitadinha, não come doce, ai, pobrezinha. Não, Ou dá um sabe? docinho, qual é o problema, né? Mas é Né? um doce que vai Só desencadear. que às vezes começa, aí um industrializado aqui, aí um docinho ali, coisa lá, e no fim já tá comendo direto, e aí aumentando o risco de uma É doença, verdade. né? Né? A Kai aqui perguntou, mas eu até vou pedir desculpas para ela, porque a gente já está chegando mais pro final da live, sobre o bebê dela não aceita leite na mamadeira, o que fazer. Então a gente não vai te responder, Mas ela infelizmente, pode tentar no essa pergunta. copinho, ela pode tentar de outras É o maneiras. copinho, é. Depende da idade que a criança tá. Tá, e só para finalizar, então, ali a respeito dos alimentos que não podem até os 2 anos é o açúcar, os industrializados, né? O sal em excesso. O mel também é bem importante ressaltar, porque ele é um açúcar, apesar de ser natural, é açúcar, mas Sim, ele também tem ele tem o risco da bactéria do botulismo, então isso também é bem importante, né? Não tá dando só simplesmente não, né? Mas pela questão do açúcar, mas sim porque também é perigoso a criança pegar o botulismo com o consumo do mel. sim, E sim, sim, e sim. o café que a gente fala, e as pessoas, ai, não acredito, mas quem é que dá café para uma criança pequena? Olha, o Pior. café, ele é super estimulante, né? A cafeína, eu digo, as crianças já são estimuladas naturalmente, Normalmente, tem que é. ter coragem, né, de ainda querer dar um café para criança, mas dão. Eu vejo até assim, ó, no Instagram, a gente vê ali nos stories, né, as mães molhando É. pãozinho e dando para a criança. E o café, ele pode gerar uma gastrite na criança, né? Então, tem que ter muito cuidado. Ele também diminui a absorção do ferro e do cálcio dos alimentos. Então, até os 2 anos e na infância mesmo, não tem por Segura. que dar café para criança. É, verdade. Mas são Mesmo a essas. criança pedindo, né? Porque às vezes acha que a criança pediu porque quer, né? E eu que digo assim, bom, um dia tu tá tomando um vinho ali, a criança pediu, tu vai dar? Tu não vai dar. E É é a verdade. mesma coisa com esses É a mesma alimentos. lógica, é a mesma Sim. lógica. É. Que mais aí? Como montar um prato de um bebê? Vamos falar rapidamente, porque a gente tem 5 minutos. A gente Tá. teria essa pergunta só para o pessoal entender como montar o prato do bebê. Quais estratégias para o bebê se interessar e aceitar os primeiros novos alimentos? De repente, tu pode fazer um resumão no Uhum. final.
E se o ambiente é agradável e uma rotina ajuda? Essa pergunta eu acho que já respondemos lá no início. Tá. E alguma dica especial que não é normalmente falado por pediatras, se existir? Uhum. Para montar o prato do bebê, eu até peguei aqui para mostrar, né? É legal então ter os pratinhos com as divisórias para ficar bem separadinho os grupos. A gente vai montar o prato do bebê com os 4 grupos alimentares, que nem é para o adulto. Então, um carboidrato aqui, eu acho que tem o arroz, né? Arroz, massa, batata, aipim. Um do grupo do feijão, da leguminosa, que é feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Um grupo da proteína, carne, frango, peixe ou ovo. Um vegetal sempre escuro, couve, beterraba, espinafre, agrião, brócolis, que isso aqui vai ter bastante ferro, e um vegetal colorido, que daí pode escolher cenoura, tomate, qualquer outro. Então, são os 4 grupos que a gente divide em 5 para ter sempre algum escuro. Bem simples, né? Não vai ter nada de diferente, só a questão é que se for... Diversificar e o prato colorido. Né? Se for vegetariano, acho que até aqui o de baixo ó, não tem carne, mas tem o vegetal escuro, tem o grão de bico, então ele vai obter a proteína de outra fonte, vegetal, vai seguir o mesmo hábito da família. Ó, e o Instagram, vou ter que te cortar, porque o Instagram tá me dizendo que é 20 segundos só, não tínhamos 5 minutos. Ah, então... A gente vai ter que ir se despedindo. Vamos fazer o seguinte, termina de falar, vai cair, a gente volta rapidinho e pergunta essas duas, pode ser? Tá, tranquilo. Eu te chamo de novo. E é isso aí, só a questão ali do prato, só adaptar a consistência, né? Vai ser igual, só que esmagadinho.